Boa noite a todos, muita paz, muita luz nos nossos corações, nas nossas famílias, no nosso ambiente aqui, né? É sempre uma alegria muito grande, os nossos corações faz festa quando a gente retorna a essa casa, no convívio de vocês e compartilhar dos ensinamentos de Jesus. Então, eu vou fazer um esforço para que as minhas palavras, os meus pensamentos consigam, então, chegar no coração de cada um e levar essas mensagens de Jesus, que tanto nos acalenta, que tanto faz falta nos nossos dias. O nosso tema, então, é o bem e o mal sofrer. E está baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos ver que esse tema ele é muito relevante, é muito importante, uma vez que todos nós temos uma parcela de sofrimento para dar conta neste mundo. Uns sofrem menos, outros sofrem mais, alguns sofrem de uma maneira, outros sofrem de outra maneira, mas todos nós temos uma parcela de sofrimento, não é? O sofrimento ainda faz parte da vida no mundo, em função do nosso planeta, em função das nossas condições, né? Então vejam que a grande lição do tema é nos mostrar que nós podemos, como nós podemos nos relacionar com o sofrimento de forma mais disciplinada, fazendo as nossas escolhas, escolhendo as nossas posturas diante das vicissitudes, o nosso comportamento diante das adversidades, que agora nós já sabemos, ela nos iguala. Em questão de sofrimento, todos somos iguais, temos uma parcela de sofrimento para dar conta neste mundo. Mas graças à doutrina espírita, que veio no século XIX, nem meados do século XIX, nos trazendo respostas às grandes questões que até então nos deixavam em dúvidas, nos deixavam muito preocupados porque as respostas não coincidiam com as nossas expectativas de seres mais amadurecidos, desenvolvendo mais a questão espiritual, porque o que nos diziam sobre o sofrimento era difícil da gente acolher, como, por exemplo, o sofrimento vem do casal original, por exemplo, de Adão e Eva. O sofrimento vem de uma punição, sofrimento vem lá dos pais que os filhos herdam. Então, uma série de explicações sobre o sofrimento que não condizia mais com a nossa evolução. Nós queríamos respostas mais lógicas, mais adequadas com a nossa maneira já de pensar, porque o espírito evolui no tempo. Então foi a doutrina espírita, em meados do século XIX, né, que ele vem trazer essas respostas que sempre nos angustiaram, que sempre a gente se perguntou, por que a dor? Por que as pessoas sofrem no mundo? Qual é o motivo? E aí a doutrina espírita, então, ela vem nos explicar as causas do sofrimento e ainda, o que é mais importante e interessante, que ela também vai nos falar como evitar esse sofrimento. Então foi um grande avanço na nossa maneira de pensar e a doutrina espírita vem para nos explicar. E com essas explicações que ela nos trouxe, tornou-se mais leve, tornou-se muito mais fácil da gente enfrentar o sofrimento para frente, as vicissitudes, então ficou mais fácil, porque com o conhecimento das coisas, a gente fica mais esclarecido, não é? Vejam, mas ela não veio, a doutrina espírita, com a proposta assim, de retirar o sofrimento, de retirar aquela aflição, aquela angústia,
porque ela pode ser necessária. Então, enquanto a dor, enquanto o sofrimento for necessário, ele vai permanecer conosco. Só que, com o entendimento, vai se tornar muito mais fácil para a gente passar por esses trechos, né? Nos ensina Emmanuel, lá em Justiça Divina, na questão 114, que nós somos espíritos doentes em laboriosa restauração, devido aos débitos contraídos no passado. Então, sofrimento significa violação da lei de Deus, débitos contraídos no passado, consequência da violação, dos abusos às leis divinas. Então, nós nos afastamos das leis divinas, nós pegamos atalhos perigosos e nós precisamos retornar para o caminho certo. E aí, como nós vamos retornar? Dificilmente pelo amor, nós não aceitamos. Então, a gente vem pelo sofrimento. Então, o sofrimento é o remédio para as imperfeições do espírito, é remédio para as enfermidades da alma. Então, longe de ser uma desgraça, como muitas pessoas pensam, e a gente pensava há pouco tempo atrás, tem a função preciosa nos planos da alma. Então, vejam que com esses entendimentos, nós já temos condições de ter uma postura melhor diante da dor. E a gente também já pode começar a mudar com essa compreensão. Então, já nós não precisamos mais olhar para a dor quando ela bate à nossa porta como aquela inimiga terrível, como aquilo que nos causa medo, como aquilo que nos causa terror. Mas nós já podemos olhar para isso e aceitar com mais perseverança, com mais equilíbrio, diante do conhecimento que a gente já possui. Porque conhecendo as causas, sabendo que Deus é justo, nada acontece por acaso, isso alivia muito, modifica a nossa maneira de pensar e de se relacionar com as nossas aflições. E sempre nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus uma palavra, uma mensagem de luz, uma mensagem de conforto que nos vai estimular a prosseguir diante dos conflitos. Então, nós nunca estamos sós, nós nunca estivemos sozinhos. E o outro conhecimento também, que tudo passa, né? São fases, são etapas, o sofrimento vai passar, porque ele vem com o objetivo, cumpriu o objetivo dele e pronto. Ele não tem mais por que estar na nossa vida. E nós também não fomos feitos para o sofrimento. Ninguém foi feito para sofrer. Nós fomos feitos por amor e para amar. Quando a gente foge desta natureza que é a nossa, de amor, vem o sofrimento de novo. Olha, pegaste um atalho, venha para cá, o caminho é esse. Então, a gente começa a entender, e o conhecimento espírita, ele nos traz uma liberdade, uma libertação, apesar inclusive também a consolação. Então, a doutrina espírita, ela nos ensina, nos orienta qual deve ser a nossa postura diante da dor. Deverá ser sempre a do entendimento, de aceitar com resignação, sem rebeldia, sem revolta. Aceitar o sofrimento como aquele remédio amargo, mas que nós sabemos que vai nos curar. Como aquela operação dolorosa, mas nós sabemos que aquela operação vai nos restituir a saúde física, a saúde mental, a saúde do corpo. Então é assim o sofrimento. Agora, vejam que aceitar resignadamente, né? A gente tem que entender isso. Não é assim se acomodar, foi Deus quem quis, né? Aconteceu comigo, eu estou doente, deixa assim mesmo, eu vou morrer mesmo, ou coisa desse tipo.
Resignação não significa isso, não é se acomodar, é nós entender. Resignação é nós entender como a lei de causa e efeito em percurso, ajustamento. E nós devemos, então, o quê? Orar a Deus, com toda a nossa fé, com toda a nossa sinceridade, pedindo força, pedindo coragem para prosseguir vivendo, apesar dos percalços, e viver com entusiasmo, com esperança, e trabalhar para o futuro sempre e progredir sempre, sem jamais pensar em desistir. Não dá para pensar em desistir. Então, vejam a lição que Jesus deixou no mundo para nós quando ele disse: eu venci o mundo. Está lá em João, né? No capítulo 16, item 33. Então, Jesus falava sempre, as lições de Jesus era para o espírito imortal. As lições de Jesus era para o nosso mundo interior, né? Então, veja, quando ele disse que venceu no mundo, é diferente de vencer no mundo. Então, veja, ele disse: venci o mundo. E quando ele afirmou que venceu o mundo, ele estava ensinando que a verdadeira batalha, a batalha que precisamos vencer, que precisamos ganhar, é aquela que nós vamos travar contra nós mesmos, no dia a dia, contra nossas paixões, as nossas paixões inferiores, os nossos vícios, os nossos arrastamentos infelizes, as nossas inclinações, nossos vícios morais, que ainda nos fazem infelizes. Então, eu venci o mundo, é vencer aqui dentro, é vencer a nós mesmos. Vencer no mundo nem sempre é sinônimo de vencer na esfera espiritual. Vai depender do que fazemos e como fazemos, com aquilo que nos foi dado, com os talentos que nos foram dados, o que nós fizemos com isso, não é? Com os bens que nos foram dados, emprestados na realidade, que nós não vamos levar, o que nós fizemos com isso. Então, a maneira como a gente agiu, né? Então, muitos vencem no mundo, vejam bem, obtendo glória, poder, fortuna, riqueza, e perdem moralmente, pois fazem mau uso disso, fazem mau uso do que receberam. E às vezes usam de má fé, inclusive, para poder subir na vida, querem subir na vida a qualquer custo. Então, vencer no mundo não é sinônimo de vencer na esfera espiritual. Vai depender do que nós vamos fazer com o que nós recebemos, não é? E Jesus ensina o caminho, ele nos mostra o caminho para que a gente possa vencer os compromissos que a gente assumiu na espiritualidade, os objetivos que nós delineamos antes de vir, os propósitos que nos trouxeram à Terra. Aí Jesus, ele vai nos ensinar, a fim de que saíssemos do mundo na condição de vencedores. Eu venci o mundo, não venci no mundo. Então, duas orientações nós podemos encontrar no Evangelho para alcançar a posição de vencedores, na perspectiva do bem e do mal que nós estamos avaliando aqui, né? Então, são duas orientações e nós encontramos no Evangelho essas orientações. A primeira, então, do bem e do mal sofrer, né? Que é o nosso tema que nós estamos avaliando. A primeira orientação do Evangelho: aprenda a evitar os sofrimentos desnecessários, aqueles sofrimentos voluntários
que estão em nossas mãos dar prosseguimento ou não. Então, aprenda a evitar esses e aprenda a lidar com aqueles que nós não podemos evitar, que não está em nossas mãos, que nós nada podemos fazer. Vejam que o sofrimento, ele faz parte da vida no mundo, mas são muitos os sofrimentos que nós podemos evitar. E aí que está o espírito da mensagem da noite, né? Essa disciplina e o que nós podemos fazer. Lá nesse capítulo que foi lido do Evangelho, capítulo 5, também diz: o homem cria para si tormentos voluntários que está em suas mãos evitar. Está lá no Evangelho. E aí, como seria menos o nosso sofrimento que decorre dos nossos vícios, daqueles que nós podemos combater e não combatemos? Quantos sofrimentos decorrem daí? Então vejamos quanto sofre aquele que cultiva a inveja. Então o invejoso, vejam bem, ele se torna inquieto, ele é um sofredor, ele é um infeliz, ele é um atormentado. Ele deseja a felicidade e ele não encontra, porque ele é insatisfeito. O que o outro tem é o que ele quer. Ele nem olha o que ele tem, ele quer o que o outro tem. E se ele não tem, então ele vai sofrer muito. E quer porque quer o que o outro tem. Né? Então, o que o outro tem lhe causa insônia, lhe causa tristeza, e ele vai querendo o que o outro tem e não olha para o que ele tem. O sucesso do outro lhe causa todo um transtorno. Então vejam que se evitamos a inveja, muito desses tormentos podem ser poupados. Está em nossas mãos nos corrigir se esse for um dos nossos problemas. Então aqui é a orientação do Evangelho. Quanto sofre aquele que cultiva os ciúmes? Então vejam, com certeza nós em algum momento das nossas vidas nós já experimentamos esse sentimento, né? Maior ou menor grau, mas este sentimento ele é muito poderoso, o ciúmes. Ele é corrosivo, ele é dolorido, ele é potente, e ainda tem uma grande coisa nesse sentimento. Ele é imaginativo, ele é criativo, ele na ilusão, né? Esse sentimento é a ilusão que nós temos de controlar o outro, a ilusão que nós temos de controlar uma situação. Veja bem, eu vou só supor, imaginar um exemplo dos ciúmes para ver como ele é perigoso. Vamos supor que o casal, né, o homem ou a mulher, seja um dos ciumentos. Vamos dizer que a mulher seja ciumenta. Então, ela fica sempre, né, assim, observando. Mas este sentimento é uma coisa negativa, corrosiva, que as entidades espirituais que não se comprazem com o bem vão utilizar essa brecha moral, porque isso é uma brecha moral, né? E aí as entidades vão chegar no ouvido daquela pessoa, daquela mulher ciumenta, e vão começar a fortalecer a criatividade. Aí vão dizer: você viu que hoje ele botou o perfume de sair? Você viu que roupa que ele botou hoje? Você viu? E já passou do horário e ele não chegou. Olha, imaginam que tortura para a pessoa que é ciumenta deixar essa brecha moral, tanto faz o esposo como a esposa, né? Essa brecha moral aí para criativo. É tão criativo que imagina coisas que estão longe de acontecer. Mas aquele ciúme poderoso, criativo, é poderoso sim. Tem até crimes, a gente já viu, né? Nos noticiários, até
crime tem, né? Então, ele é uma ilusão, é uma ilusão. Então, se nós pudéssemos pôr freio à ambição, nós não temeríamos a ruína, não sofreria aquela coisa dos bens como vou perder, né? E a gente também teria um controle sobre os excessos, e os excessos, né, que também fazem mal. Os excessos fazem mal. Então, se fôssemos humildes, nós não temeríamos as decepções do orgulho. Então, dá para começar a perceber, e a gente poderia enumerar mais esses nossos flagelos, né? E daí derivar o sofrimento que isso nos causa. E podem ser evitados. Se eu sei que eu sou ciumenta, vamos corrigir isso em mim. Se eu sei que eu sou invejosa, vamos corrigir isso em mim para evitar esse sofrimento. Não é que está nas nossas mãos evitar. Os excessos de todos os gêneros também nós podemos evitar. O excesso de alimento, de alimentação, o corpo vai responder, não, tá mal, você cedeu. Assim como a bebida, assim como os medicamentos também, e o excesso faz mal. Tudo isso poderia ser poupado. É essa a mensagem, porque está nas nossas mãos evitar. Então, vigiemos os nossos pensamentos, para que eles não se transformem em verdadeiras avalanches de sentimentos negativos que eles vão jorrar contra nós mesmos. É contra nós que vai o ataque, né? Vai desaguar em nós. Então, se fizermos uma análise sincera dos nossos sofrimentos, nós veremos que muitos são provocados por nós mesmos. E olhe lá na questão 921 do Livro dos Espíritos, vai dizer a questão: o mais frequentemente o homem é o artífice de seus males, de sua própria infelicidade. Está lá no Livro dos Espíritos. Muitos sofrimentos poderiam ser evitados se buscássemos nos conhecer melhor. É o primeiro passo. Porque no caso aquele que nós estávamos avaliando sobre os ciúmes, se a pessoa se conhecesse bem, ela logo iria identificar: esse pensamento não é meu. Eu não penso assim, não. Então, ela se conhecendo, ela mesma pode se proteger, saber que não é dela, né? Então, a gente precisa ir em busca do autoconhecimento. É olhar para dentro de si mesmo e perceber quais são as nossas características. É não ter vergonha, não. Nós somos aprendizes. Temos que olhar com sinceridade para dentro de nós, né? Para ver as nossas potencialidades, as nossas fraquezas, as nossas limitações, os nossos talentos, né? E não é só isso, não é só olhar para dentro de nós e reconhecer: eu estou com este problema, é isso que me aflige. É estabelecer metas também, reconhecer o primeiro passo, e estabelecer metas para poder agir, né? Estabelecer meta para os ajustes. Não é mesmo? Como se eu quero fazer uma reforma na minha casa, por exemplo, eu não tenho que saber aonde eu vou mexer, o que precisa ser trocado e o que eu vou precisar para restaurar aquilo ali. É que nem aqui dentro. Nós precisamos primeiro detectar o que nós vamos fazer, né, o que nós queremos fazer a reforma, e ver o que nós precisamos para a efetivação dessa reforma. E é olhando para nós, e olhando sem medo, sem vergonha, assim, de ficar, mas se reconhecer nessas condições. É só perceber que nós estamos aqui como aprendizes. E o erro faz parte da vida. E nós temos oportunidade de refazer todos os nossos erros. Então veja que com os esclarecimentos da doutrina, tudo fica muito mais fácil para a gente entender,
para a gente administrar todas essas questões. Então, para vencer, né, esses tormentos voluntários, um ponto importante é aprender a olhar com sinceridade para esses sofrimentos que nós temos alimentado. E nós precisamos investir os nossos recursos, o que nós precisamos para combater os nossos defeitos. Senão nós vamos continuar sofrendo as consequências disso que está em nossas mãos evitar. Então, busque se conhecer, mais é uma orientação. Medita sobre a qualidade dos teus pensamentos, são eles que geram as nossas ações, né? Sobre quais pensamentos nós estamos alimentando, o que nos move, o que está por trás das nossas ações, né? O sentimento que tem nos inspirado, isso tudo vai nos ajudar. Nós devemos lembrar sempre que a reforma íntima, tão falada, né? Tão propalada no meio espírita, nas palestras, nos dirigentes, né? Nossa reforma íntima, ela não é impossível, ela é difícil da gente fazer, porque nós vamos mexer com os nossos vícios. Vícios são coisas arraigadas, e aí nós vamos ter que mexer, nós vamos ter que fazer reforma, né? Se fosse tão difícil, a reforma íntima não nos teria dado Deus como uma missão de reencarnados aqui realizar. Porque esse é um dos objetivos da reencarnação, nos melhorar espiritualmente. E para isso, nós temos que fazer estes ajustes, estas reformas necessárias. Então, nós precisamos aprender a evitar todas as coisas que nos fazem enveredar por caminhos difíceis. Vamos evitar tomar atitudes contrárias à nossa própria paz, à nossa própria felicidade. É os atalhos que a gente faz, que a gente cria, né? Criamos sofrimentos desnecessários quando nos afastamos das leis divinas. Nós já vimos as leis que conduzem nossas vidas, que regem nossos passos. Nós nos afastamos das leis divinas, nós negligenciamos as leis divinas. Vem o sofrimento não como punição, mas para nos repor novamente no caminho certo, para que a gente possa dar conta da nossa missão aqui. Então, se fizermos uma análise sincera dos sofrimentos, nós veremos que muitos são provocados por nós mesmos, né? E nós vamos ler lá na questão 921, mais frequentemente, o homem é artífice dos seus próprios sofrimentos. Então, se existe agora os tormentos voluntários, aqueles que nós vimos, que estão em nossas mãos, poder mexer com eles, não é? Está em nossas mãos evitar. Existe aqueles que chegam e nós não podemos evitar. Aqueles que chegam, batem a nossa porta, nem aviso prévio não nos dão, né? Aqueles apresentados pelas circunstâncias da vida, que aí nós não temos como evitar, né? Perdas de entes queridos, doenças graves que batem a nossa porta, desemprego, desastres ambientais. Então, a gente não pode, aí não está em nossas mãos evitar, mas qual é a orientação para esses? Aprender a lidar com eles. Se no primeiro caso era evitar os que estão em nossas mãos, esse nós podemos saber controlar, saber viver, não é com eles. Precisamos então aprender a lidar com eles. Nós podemos amenizar o nosso sofrimento pela forma com que nós lidamos com eles. Pois o homem pode mudar o rumo da sua existência
Não é aqui a irmã de vocês que está dizendo. É lá nesse mesmo capítulo, no capítulo 5, na questão número 13 do Evangelho segundo, no item 13, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem-se que o homem pode minorar ou agravar as asperezas da sua luta pela maneira com que ele encara a vida terrena. Olhe quantos ensinamentos e quanto consolo e quanto esses ensinamentos que a doutrina traz, revivendo os ensinamentos de Jesus, nos consola e nos esclarece. Vai dizer, né, que a calma e a resignação na maneira de encarar a vida terrena confere ao espírita uma serenidade, paciência muito úteis à saúde do corpo e à saúde da alma, porque nós sabemos que esses pensamentos inferiores, essas nossas atitudes, se refletem no nosso corpo físico, né? Olha, e isso está na vida prática, a gente pode observar, né? Quantos de nós já disse, olha, hoje eu tive uma contrariedade tão grande, eu estou com uma dor de cabeça, olha, hoje eu me incomodei tanto, a minha pressão subiu. Não é verdade? Então, veja como isso, os pensamentos negativos, como nós margeamos essas nossas afinidades, né? Como isso interfere no nosso próprio corpo, na nossa própria saúde. Então, pela inquietação, pela impaciência, pela revolta, tortura-se voluntariamente e aumenta, assim, as misérias, as angústias das nossas vidas. Às vezes, superestimamos, né, um problema que nem merecia tudo aquilo, né? Mas a gente dá muito valor. Então, esse pensamento que eu vou trazer, essa reflexão, é muito importante para todos nós. É perceber que o sofrimento, por si só, ele não gera iluminação. O sofrimento, por si só, não gera iluminação. Ele tem o potencial de gerar iluminação, como ele tem o potencial de gerar sombras. Nós acabamos de ver, não foi? Como a maneira que nós vamos lidar com os nossos sofrimentos. Então, vai depender da postura que nós adotamos diante da experiência da dor. Então, quando a dor nos visita, nós temos uma escolha a fazer. E ela nos visita, né? Nós já vimos, todos nós. Como vou me relacionar com ela? Eu vou ascender ou vou me afundar com ela? Vou resolver meus problemas com resignação ou vou afundar na revolta? Isso não podia acontecer comigo, Deus é injusto e eu não aceito. Vai se debater e criar mais sofrimento em cima daqueles que já existem. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam muito mais por não saberem aproveitar as bênçãos ressignificadoras, né, da doença, do sofrimento. Não basta sofrer simplesmente para ascender a glória espiritual. É Emmanuel que está nos dizendo isso. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. E todos nós que já passamos por uma experiência de doença grave, nós sabemos o quanto foi importante para quem já passou. Vejam, quando nós estamos doentes, né? Aconteceu uma doença grave conosco, nós somos retirados da sociedade. Nós não vamos mais trabalhar, nós não vamos mais
passear ao shopping. Fica eu e a minha relação com a minha doença. Pode estar todos os familiares presentes, dando assistência, mas é uma coisa comigo e a doença. E nesse momento eu reconheço a minha fragilidade. Nesse momento eu reconheço o quanto eu preciso de Deus. E eu chamo por Ele. Aí eu tenho humildade diante da dor. Eu chamo por Deus e Ele nos atende. E na grande maioria, nós não saímos a mesma pessoa dessa experiência sofrida. Nós saímos mais espiritualizados. Nós saímos dando maior valor à nossa vida. Nós saímos dessa experiência bem mais próximos de Deus. Então, valeu esta relação do sofrimento? Então, não basta sofrer simplesmente para ascender a glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece, aquele coração sequioso, né, de paz que tanto queremos. Todos sofrem, nós já vimos, mas poucos compreendem que apenas as provas bem suportadas podem conduzir a Deus. Havia em Jerusalém, narra o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo de 1 a 16, havia uma piscina chamada em hebraico de Betsaide, eu não sei a pronúncia. Nela havia grande multidão de enfermos, eram cegos, coxos, paralíticos, esperando que o movimento das águas, porque havia uma crença que aquelas curava as enfermidades. Então, que um anjo tocava naquelas águas da piscina e que o primeiro a entrar naquele momento estaria curado, quando as águas borbulhavam, né? Que os anjos tocavam, ficava curado das enfermidades. Estava ali um homem paralítico que sofria há 38 anos de limitações e de muita renúncia pela sua condição. Jesus, então, vendo aquele homem deitado e sabendo que ele estava ali há muito tempo mesmo, se aproximou do homem e disse-lhes: quer ficar são? E ele respondeu então: não tenho ninguém que me coloque na piscina. Quando eu penso em entrar, outros já entraram, outros já conseguiram entrar. Então vejam como ele se comunicou com Jesus, pela resposta que o homem deu a Jesus. Então, ao ser perguntado, né, se gostaria de ser curado, nós podemos compreender, deduzir que não havia revolta daquele homem que sofria há 38 anos. Não havia nenhuma revolta por causa da dor. Ele era um homem sereno pela resposta que ele deu para Jesus. Então percebe que não havia nenhuma revolta. Ele respondeu com muita temperança. Então era um homem equilibrado, a despeito dos 38 anos de sofrimento. A postura do homem, então, diante do sofrimento, fez com que Jesus atraísse Jesus para ele. E Jesus, então, diz: pega a sua cama e anda, você está curado. Então, Jesus olha com imenso amor para aqueles que sabem sofrer, aqueles que sabem enfrentar a dor, que transforma a dor em trampolim para alcançar a renovação, para alcançar a ascensão espiritual. E o que nós podemos aprender com essa lição se nós trouxermos para o nosso dia a dia, para os nossos problemas pessoais? A primeira coisa que nós temos que aprender com essa lição é o nosso comportamento, é nos perguntar
como está o nosso comportamento diante das coisas com as quais nos deparamos no cotidiano. Se estamos sabendo enfrentar as dificuldades que aparecem na nossa vida e como nós estamos a enfrentando. Então, o grande ensinamento dessa passagem é que tenhamos a graça de fazer com que Jesus se aproxime de nós, para perto de nós, atraídos pela nossa postura diante da dor. Então, esperamos que Ele possa nos dizer: pega a tua cama e anda, você está curado, você aprendeu a lição, você alcançou a vitória sobre si mesmo, porque você não murmurou, você aprendeu que por detrás das dores e experiências difíceis estão as luzes, estão a água que vai salvar a nossa sede, nos vai trazer sempre a saciedade de paz a que aspiramos. Vejam que ao ser sanados os problemas, as portas para uma nova vida vão se abrir. E aprendemos então, queridos irmãos, a aprender com a dor, porque ela chega em nossas vidas com um objetivo: nos renovar em algum sentido. Eu trouxe aqui para finalizar, né? Porque a gente tem uma relação com o relógio, aí ele fica olhando para a gente, né? Já dizendo que vamos terminar, está perto de terminar, mas eu vou só ler o que eu trouxe, esse texto, um minuto, e aí nós estamos encerrando. É lá em Leon Denis que eu fui pesquisar com o problema do ser, do destino e a dor, no capítulo 27. Ele nos ensina a olhar a dor sobre outro prisma, quando ele nos diz, eu vou ler, viu? Licença. Homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é a mais nobre agente da perfeição, penetrante, fecunda, penetrante como um arado que prepara o solo, retira as pedras, abrindo espaço para uma nova semeadura e colheita. Assim é a dor que nos visita e a maneira como a encaramos vai definir o que nós vamos colher. Aprenda a sofrer. Não te direi procura a dor, porque a proposta não é essa. Quando ela se erguer, inevitável, em seu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la e apreciar-lhe a beleza austera e estender-lhes os secretos ensinamentos. Em vez de se revoltares contra ela, ou então ficares acabrunhado, inerte, fraco debaixo da sua ação, associa tua vontade, teu pensamento ao alvo que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem pela sua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Então, que aprendemos a aprender com a dor. É essa a mensagem. Ela chega em nossas vidas com um objetivo maior: nos auxiliar, nos renovar em algum sentido. Muito obrigado a todos e eu espero que essas reflexões tenham conseguido, de alguma forma, ficar um pouquinho, uma semente no coração de vocês para futuras reflexões. Um abraço no coração de todos.